pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e estamos começando aqui mais uma das nossas aulas do curso Educação e Serviço Social. Vocês vão perceber que essa ficha ela já compõe o nosso e-book, tá? Do curso Educação e Serviço Social. Mas aqui eu vou ampliar com vocês as informações que já estão ali. Caso vocês desejam ampliar esse entendimento, a gente pode dialogar até mesmo por parte da plataforma, né? Dentro da plataforma. Agora, se caso vocês quiserem colocar também aqui suas dúvidas e perguntas, podem escrever no chat, combinado? Então, essa ficha aqui, ela, como eu expliquei para vocês, ela está no e-book do curso. Mas eu gostaria que vocês, ao utilizar, considerassem algumas situações importantes. Primeira delas, tá? É que toda a ficha, ela precisa ser elaborada de acordo com a sua finalidade. Essa é a primeira condição que vocês precisam considerar quando vocês precisam elaborar uma ficha, seja ela de avaliação socioeconômica ou de outra finalidade, tá? Você precisa compor. E mesmo as fichas de avaliação socioeconômica não seguem um padrão. Se vocês fizerem uma consulta na internet, vocês vão ver diferentes modelos. O que eu quero dizer com isso é que o modelo que eu estou trazendo para vocês, ele também não precisa ser um modelo único, tá? Vocês podem pegar aquela ideia que eu trago e vocês vão adaptar de acordo com a realidade de vocês. Vocês podem tirar pergunta, pode colocar outra pergunta, pode modificar a forma de perguntar, pode mudar a ordem das perguntas. Vocês precisam entender que isso aqui é apenas um parâmetro para que vocês possam ter uma noção de como uma ficha é construída. Agora, se vocês entenderem, não, Cláudia, eu vou usar exatamente como a ficha que você colocou lá no e-book. Ok, fique à vontade. O objetivo é fazer com que nesse cotidiano de trabalho de vocês tenham aí uma condição de poder, né, ter ali um parâmetro. Pode perguntar, querida. A Saad, você que levantou a mão, pode perguntar. Levantou a mão sem querer? Porque seu áudio está aberto. Pode perguntar, querida. Tá, eu acredito que a colega levantou a mão sem querer. Então, vamos prosseguir, tá bom? Vou voltar aqui com compartilhamento. Qualquer coisa, escreve no chat que eu estou lendo, tá? O chat. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam considerar. Aquele modelo ali, ele pode ser adaptado, aquele modelo ele pode seguir as orientações das necessidades de vocês, tá? A segunda coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês, que precisa ser considerado, é de que toda pergunta que é colocada na ficha, ela precisa ter uma finalidade, tá? Não existe pergunta, nenhum item que se coloca dentro de uma ficha que não vai ter a sua finalidade. Aqui a gente não está fazendo algo assim para, como se diz, né, no dito popular, para encher linguiça, né? Para deixar a ficha maior. Não, não se trata disso. Até as situações que aparentemente assim, mas qual o objetivo de perguntar isso aqui, né? Por exemplo, qual curso que eu estou perguntando? Qual curso que por que está perguntando o curso aqui?
né? Talvez na tua escola tem ensino médio, tem ensino fundamental, tem educação infantil, então é importante, tá? Ah, qual período que está aqui? Se isso não for importante para você, saber se é o primeiro período, o segundo período, né? Ou se é o quinto ano, manhã, tarde, você pode tirar da ficha, tá? E o importante é que você tenha segurança de que cada pergunta que está na ficha tem a ver com aquilo que você está buscando, tá bom? Eu vou escrever aqui no chat que a colega, ela está levantando a mão, mas ela não está colocando. Então, para ela saber que eu não estou conseguindo entender, tá bom? Só escrever aí no chat, por favor. Então, pessoal, tenham sempre segurança de que toda pergunta que está na ficha de vocês, vocês sabem o sentido, a finalidade, por que aquela pergunta está ali, tá? A gente precisa ter uma relação de diálogo com a ficha, né? Como é que é isso, professora? Como é que eu vou dialogar com a ficha? É entendendo, ela vai te dizer o que você está buscando. Para que você quer saber o nome? Ah, eu preciso identificar a pessoa que eu estou ali Então, a colega está dizendo que está sem áudio, mas, na verdade, eu estou vendo que tem áudio, porque a outra colega que está aqui na sala já disse que o áudio está ok. Então, eu vou pedir que você saia e, e volte, tá bom? Agradeço. Então, a ficha, ela precisa dialogar com você. Você precisa saber o sentido de cada pergunta. Ela vai te responder, tá? Ao mesmo tempo que você perguntar, ela vai te responder. Ah, peraí, mas aquela criança é uma criança que possui, ou adolescente, né? Dependendo da escola, é uma criança ou adolescente que possui alguma deficiência? Aí a pergunta vai dizer sim ou não, né? Obviamente, por aquilo que você marcar a partir do preenchimento que você vai fazer com lá, né, a mãe, o pai, tá? Ou o próprio adolescente. Então, né, a gente precisa ter essa sinergia com a ficha. A gente precisa parar de ter uma ideia de que a ficha é estática, né? De que ela vai estar lá unicamente, né, para você preencher com aquelas informações que você deseja ter como resposta, ok? A terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito da ficha, antes da gente entrar aqui, né, na ficha propriamente dita, é que, né, como eu falei, as perguntas precisam ter uma sinergia conosco, profissionais, e as perguntas precisam conversar entre si. Como é que é isso, Cláudia? Como que as perguntas elas conversam entre si? Por exemplo, se você sabe, né, aqui a identificação, você vai colocar o nome, né? Você vai colocar o sexo, né? No caso, o gênero, né, biológico. Então, você vai poder também, se for o caso de usar um nome social, né, de você revelar a orientação, né, sexual. Então, você precisa ter essa interação. Espera aí, o nome tá Rodrigo, né? Mas o sexo tá feminino. Então, já está dizendo alguma coisa para você que precisa ter atenção, né? Que essa ficha ela deve revelar mais do que está sendo aqui solicitado. Um outro exemplo, né? Por exemplo, aqui, né? Você vai preencher, né? Obviamente, você pode optar, né? Pela identificação, né? Da criança, né? Ou da família. Então, você precisa ter essa informação clara para você.
De quem é essa identificação? Ah, não, eu vou colocar o nome da criança, tá? E mais abaixo eu coloco os dados dos pais, da filiação, né? Você vê aqui, ó, aqui nessa ficha, caso os pais sejam separados, informar o endereço de ambos. Se não souber, declare no espaço abaixo. Aqui, ó, aqui você coloca o nome do pai e da mãe. Então, aí seria importante entender também se é guarda compartilhada, né, para que você se reporte, né, a quem detém a guarda. Se for a guarda compartilhada, é importante você também ter essa informação. Quer ver? Uma outra forma das perguntas conversarem entre si. Qual a renda mensal, né, de como que trabalha, e depois se paga aluguel, né, com quem mora. Por quê? Você já está entendendo que tem gastos a mais, né, com moradia, né, com aluguel, com o número de pessoas que vivem naquela casa que depende daquele recurso, tá? Isso vai fazer com que você componha a tua avaliação socioeconômica. Por quê? Bom, se dentro, né, aquela família detém uma renda vamos usar um exemplo aqui de R$ 5.000, mas tem 20 pessoas que sobrevivem daquela renda. Aí você pega uma família que ganha R$ 2.000, né? Mas 2 pessoas residem, tá? Então você tem que ter aí o seu parâmetro para você fazer a sua avaliação socioeconômica, tá? Aí você vai perceber, não, peraí, mas quem são essas duas? É uma mulher que está chefiando, né? Porque aí incide todas as dificuldades que possam aparecer para essa família, e naquela outra existe pai e mãe trabalhando, embora tenha 20 pessoas dependendo. Então, a avaliação socioeconômica, ela precisa ser assim, analisada. Você não pode ter uma ficha fria, né, que você vê ali umas 2 na ficha e você faz o somatório, que isso não existe no serviço social. Você precisa, né, olhar para a ficha e deixar as perguntas conversarem entre si, tá? Porque isso vai dar base para você fazer a tua avaliação socioeconômica. Se é uma família, por exemplo, que sobrevive com renda oriunda de programa social, algum programa de transferência de renda, né? Vou aqui já atualizar a ficha, que não tem o Bolsa Família, né? Mas é o Auxílio Brasil. Então, né, se é ali uma família, né, que vai sobreviver de programa socioassistencial, você vê claramente que incide uma condição de vulnerabilidade. Ah, Cláudia, mas isso não está na ficha. Não está na ficha, mas é parte do teu saber enquanto assistente social. Aquilo que é o teu saber como assistente social vai aparecer na tua forma de analisar a ficha, e isso vai aparecer no teu parecer, tá? Na forma como você vai tratar aquela pessoa, aquela família, aquele grupo que está passando por avaliação socioeconômica, ok? Outra orientação que é importante é que as perguntas devem seguir orientação teórico-metodológica. Você não vai ter aqui na ficha nada falando se ela é de orientação marxista, se ela é de orientação funcionalista, se ela segue outra referencialidade, mas as perguntas e as análises, obviamente, precisam revelar esse referencial teórico hegemônico no serviço social, que é o marxista, ok? Né? Onde você vai pegar as condições reais de existência, tá? Aquilo que incide em termos de manifestação da questão social, né? Como múltiplas manifestações, e você vai fazer a tua análise da avaliação socioeconômica. Agora, uma coisa que às vezes não aparece, muitas vezes para os colegas,
é que a ficha de avaliação socioeconômica, o preenchimento dela dependerá de outro instrumental. Como é que é isso, Cláudia? Olha só, a ficha de avaliação socioeconômica, ela em si já é um instrumento de trabalho do serviço social. Concordam comigo, vocês que estão aqui na sala? Escreve aí no chat. Sim, se não concordar, escreve não. Mas aí eu vou te perguntar, tá? Você vai ter que falar aqui. Então, a ficha de avaliação socioeconômica, os colegas estão falando, eu adoro quando vocês participam. Sim, é um instrumental. Obrigada, tá? Então, ela é um instrumental, mas ela vai se preencher sozinha? Não. Ela vai demandar uma abordagem, né, com aquela família para você preencher a ficha. Então, você pode fazer isso por meio da entrevista, por meio da visita domiciliar, certo? Ah, Cláudia, e eu não tenho contato porque eu estou aqui numa área e a família está lá na região rural, né? Eu lido muito com os colegas também que estão em escolas que são áreas remotas, tá? Porque o curso, graças a Deus, está no Brasil todo, né? A gente lida muito com os colegas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, está sendo implantado um super programa do governo do estado nas escolas, inserindo assistentes sociais, né? É uma outra realidade. Agora, eu também converso com muitas colegas que estão no interior, né? Lá do interior da Bahia, né? Está na área rural e, obviamente, tem as suas dificuldades. E precisa, de alguma forma, né, ter essas informações. Ela está atendendo a rede, né, daquela rede básica escolar, mas ela está no centro do município, tá? Na sede administrativa lá da Secretaria de Educação, e a escola está lá na área remota. Então, posso preencher isso por contato telefônico? Poder pode, nada inviabiliza. Agora, você tem que ter a segurança, né, de que vai ter, num momento posterior, tá? Você vai ter aí a confirmação da veracidade dessas informações, tá? E também, né, você vai ter que ter ali um momento de qualidade, não é uma ligação de 5 minutos que você vai fazer uma avaliação socioeconômica. Não, não é isso. Mesmo porque, às vezes, também não fica claro para as colegas, mas quando você faz uma avaliação socioeconômica, você, na verdade, está fazendo um estudo social, tá bom? Por quê? Isso significa que você vai se valer não apenas das informações referentes, né? Aí tem a ver com o que eu estava falando acima, né? Que as perguntas precisam conversar entre si e que tem que ter uma sinergia com a ficha de avaliação. Quando nós fazemos uma avaliação socioeconômica, ok, a gente vai pegar todos aqueles dados que a família tem em relação aos seus recursos financeiros, né? Para a gente entender como que a família sobrevive, né? Quais são, né, as suas principais demandas. Mas eu preciso entender quais as incidências, tá, que estão sobre aquela família e que criam um agravo para o uso desse recurso financeiro, tá? Por exemplo, né, o tipo de moradia é de alvenaria, né? É uma casa, né, de madeira, é uma casa de pau a pique na beira do rio, né? Isso incide mais cuidados, por exemplo, de higiene, né, para que a família se mantenha numa condição, né, de salubridade. Existe familiar doente, isso significa que tem um custo a mais para essa família
naquilo que é o uso do seu recurso financeiro. Existe pessoa com deficiência naquela família, né? E quando a gente pergunta assim, se tem, né, uma pessoa com deficiência naquela casa, não é simplesmente o fato da pessoa, né, com deficiência, mas muitas vezes as deficiências implicam no uso de medicamento continuado, exige uma alimentação, né, que é cara muitas vezes para essa família, né, de manutenção de uma cadeira de rodas, de alguns auxílios, né, de locomoção, e que incide sobre os gastos daquela casa. Então, é necessário você mergulhar, né, na vida também, fazer uma avaliação, né, de qualidade, para que você faça uma avaliação socioeconômica que vá realmente ao encontro daquilo que é a realidade que aquela família vivencia. Agora, eu sei que muitas vezes muitos profissionais são contratados para fazer a avaliação socioeconômica, mas assim, é como se fosse um trabalho isolado, né? Só vai ter, muitas vezes o profissional só tem um encontro com aquela família, né? Recebe os comprovantes e depois só pode emitir o parecer. Então, é necessário que a gente entenda que, né, a gente precisa muitas vezes otimizar essa interação com o usuário para levantamento das informações da avaliação socioeconômica. Por isso que é tão importante uma ficha bem elaborada, porque se você não vai ter muitas oportunidades de estar com aquela família, pelo menos você tem certeza que daquele encontro você extraiu os elementos que são necessários para que a sua avaliação ela seja coerente, consistente, tá? E que realmente reflita as condições de vida e de demanda, de necessidade que aquela família vivencia, tá bom? Isso é importante também considerar. Agora, as colegas que estão aqui na sala podem escrever no chat se tem alguma dúvida, porque o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para essa ficha, vou passar item por item, vou fazer os comentários, tá? Lembrando que essa ficha aqui está lá no e-book do curso Educação e Serviço Social, tá bom? Então, veja bem, aqui eu estou perguntando, né, nome, sexo, RG, CPF, data de nascimento, naturalidade. Bom, o que a gente está considerando aqui? Que aqui a gente está fazendo perguntas a respeito do usuário. Quem é o usuário? É o aluno, é a aluna que, né, é aquele que está demandando o atendimento. Se você não achar conveniente ter essas informações de RG, muitas crianças às vezes não têm, de CPF, tá? Você pode desconsiderar. Foi o que eu falei aqui. Você vai adaptar a ficha conforme a sua necessidade. Cláudia, mas espera aí, a gente está considerando crianças e adolescentes, né? Mas veja só, se você tiver, né, um adolescente a partir de 16 anos com autorização, né, você já tem aí a condição, né, de se perguntar, né, tá? O estado civil, tá? Para que a gente entenda se, né, tem essa demanda. Pode ser um adolescente que, a partir dos 16 anos, né, abaixo dos 18 anos, com consentimento, a gente sabe que, né, é possível, desde que, né, siga ali todas as orientações legais, tá? Mas você pode ter aí alguém com seus 18 anos, tá? Que vai estar né, tendo essa necessidade de você entender qual é o estado civil, tá, dessa pessoa. Ah, Cláudia, não é o perfil aqui da minha escola, então você pode tirar da sua ficha. Adolescente pode
pode ter filhos, Cláudia? Claro que pode, né? A gente vê aí cada dia mais a gravidez precoce acontecendo, tá? Então, você precisa entender isso da realidade dos adolescentes, da criança e adolescente que você atende. Tem outros dependentes, né? Que pode ser que aquele que está ali na escola, sob os teus cuidados, possa ter esse perfil. Então, lembrando que não corresponder, tá, à realidade do perfil do teu alunado, você pode suprimir da ficha, tá? E se esse, né, o usuário, né, ali no caso a criança ou adolescente, possui alguma deficiência, o curso que ele faz, como eu falei aqui, você pode querer na tua ficha saber se é educação infantil, educação fundamental, né, ou se é do ensino médio, né, se o período, se isso estiver na realidade ali da escola que você atende e se for importante para você saber o número de matrícula. Cláudia, esses 3 dados para mim não é importante. Então, lembrando o que eu estou sempre falando, você vai fazer o quê? Vai suprimir da tua ficha. Você só vai poder deixar na tua ficha de avaliação socioeconômica os dados que fizerem sentido para o seu trabalho. Você não precisa de uma ficha de 5 páginas. Também não vou dizer que ela necessariamente tem que ter uma página. Você tem que saber o equilíbrio do tamanho da tua ficha socioeconômica. Tá? Ela pode ser uma primeira pergunta, né? Uma primeira entrevista, como uma anamnese, onde você vai ter todas as informações ali. Ela pode, então você vai ter uma ficha extensa. Mas se ela cumprir essencialmente e unicamente a função de avaliação socioeconômica, se atenha a uma ficha mais objetiva para essa função. Aqui eu estou falando do endereço. Ah, mas essas informações eu posso obter na secretaria da escola. Ok, então tira, tá? Tira da sua ficha. A filiação, o pai, a mãe, tudo isso tá lá na ficha, né, da secretaria. Se você vai ter fácil acesso, se você não precisa ter isso com você, né, como informação do serviço social, então tira. O endereço dos pais, da mãe, tá? Aquele caso que eu falei, né? Às vezes são filhos de pais separados que exercem também guarda que não é compartilhada. Então, você pode aí, né, optar por ter o endereço de um ou o endereço de outro. Mas voltando àquela questão, Cláudia, eu preciso ter essas informações se já constam da ficha da criança e do adolescente na secretaria da escola? Olha, eu também estou aqui falando que você pode tirar, mas eu queria fazer uma ressalva. Se existir uma urgência de você precisar fazer contato com esses genitores e você não tiver esses dados à mão, você depender de alguém te dar esses dados, você vai comprometer o teu trabalho. Então, assim, pense bem em que informação você pode deixar que só esteja lá na ficha da secretaria, tá? E aquela que você vai ter lá no serviço social, caso você precise de uma situação de emergência, fazer contato, você ter com você. Então, avalie. Aqui eu coloquei os dados socioeconômicos e financeiros do candidato, porque pode acontecer que seja o uso da ficha de avaliação socioeconômica para fins de seleção, né, de uma bolsa de estudos, alguma coisa assim, de entrar naquela escola mediante demonstrar necessidade socioeconômica. Mas se você estiver fazendo avaliação socioeconômica de um aluno que é já de acompanhamento e que não tem fins, né, de elegibilidade para nada, você só precisa ter ali para o teu estudo social daquela criança ou do adolescente, então você pode tirar essa informação aqui da tua ficha, tá? Você pode adequar ela conforme for a demanda aí do seu trabalho, tá bom? Então, a gente está abrindo aqui, ó, você vê que acima foram dados de identificação, tá? E abaixo agora a gente vai entrar nos dados socioeconômicos e financeiros.
Aí, a origem do recurso. Trabalho com vínculo empregatício, renda mensal, fonte, trabalho sem vínculo empregatício, se é bolsa, se é estágio, mesada, pensão, possui conta bancária, tá? Talvez, assim, também aqui você vai precisar ter a sensibilidade do que é importante para o seu trabalho. Talvez essa informação aqui seja desnecessária. Pessoal, a gente precisa entender, e é uma coisa, às vezes o assistente social, ele não é tão ligado a algumas leis que é mais do âmbito do jurídico, tá? Mas existe uma lei que aí você tem que saber como que é praticada na tua escola, pelo município onde você trabalha, que é qual lei? Espera aí que eu vou escrever aqui para vocês. Vocês precisam saber as orientações da escola e do município sobre a LGPD. O que é isso, Cláudia? Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei, tá? Está sendo muito divulgada e é algo que a gente precisa ter atenção para saber quais dados a gente pode reter de informação desses alunos, tá bom? Qual as orientações do município em relação a isso? Existem dados que a gente precisa entender que são sensíveis, outros sensíveis de acordo com a classificação dessa lei, né, da LGPD, né, que precisa proteger as informações que são sensíveis. E existem informações que a gente chama, né, de sigilosas, mas essas informações sigilosas, muitas vezes, é do fórum, né, de avaliação, digamos assim, da percepção do assistente social. Então, a gente precisa entender também, dentro dessas fichas, o que é possível, porque, assim, o município, se você trabalha na Secretaria de Educação, o município ele tem lá aquilo que são as suas orientações em relação ao LGPD. Você precisa conhecer. Se é uma instituição particular, privada, ela também tem as suas orientações em relação ao LGPD. E você precisa conhecer, tá? Até para você saber quais dados podem ser trabalhados. E é importante que você também considere que a família ela assine, né, que está ciente de por que os dados estão sendo solicitados, para qual finalidade, ok? Então, é importante a gente considerar. A origem dos recursos, tá? Você vai entender, porque abaixo vocês vão ver também que eu faço uma série de... aqui, eu faço a situação atual da moradia, se mora com pais, mães, tudo isso é importante, como eu expliquei antes. Não basta só saber dados financeiros, tem que saber os dados sociais que vão impactar esse dado financeiro, em termos de necessidade ou não. Aí da família, do pai, da mãe, fonte de renda, local de moradia, tá? Para que a gente possa aí ter essa convicção de que está se aproximando realmente das condições reais de existência desse usuário. Quantas pessoas, incluindo você, vivem da renda mensal da sua família? Então, é importante a gente conhecer. Aqui, se existe algum bem, né? E agora, obviamente que esse bem aqui não é para a gente criar juízo de valor, tá bom, pessoal? Tem casa própria, nem eu tenho casa própria. Às vezes, né, muito profissional pensa e fala. Tem veículo? Nem eu tenho veículo, mas a gente precisa entender qual é a finalidade, né? Às vezes, não é um veículo de luxo, né? É um veículo para finalidade de uso da família, porque necessita, né? O imóvel, próprio. Às vezes você tem herança, e mesmo se for próprio, né? Isso não cria um demérito na nossa avaliação socioeconômica. Aí as condições de moradia, né? Sempre fazendo esse diálogo que eu estou aqui mostrando para vocês, de problematização, não de julgamento, tá? Existe diferença, tá? Porque a problematização é você perceber, além do dado ali escrito, o que traz, acarreta para a família,
tá? E que a gente precisa ser sensível a isso. E não de julgamento, tá? Se tem mais, se tem menos, se tem muito, se tem pouco. Aqui a gente vai ter um quadro, né, que vai dar para a gente uma forma sintetizada da situação socioeconômica familiar, tá? Você pode até colocar outros elementos, se tem pessoas enfermas, por exemplo, né? Quais são os dependentes. E aqui o termo de responsabilidade, né? Que a pessoa pode assinar se for, como eu falei aqui, né? No momento da entrevista, que ela vai assumir a responsabilidade da veracidade das informações e vai dizer que foi informada dos objetivos, tá? Então, é importante assinar, datar, e aqui é para uso do serviço social, uma informação interna que, obviamente, deve ser tratada, né, de uso restrito do serviço social e sigiloso. Aí aqui assina, carimba, e aqui você vai ter aí a avaliação socioeconômica. Agora, muitos profissionais, às vezes, além da avaliação socioeconômica, precisa criar classificação, né, a partir dessa avaliação socioeconômica, né, tendo quase que uma leitura assim, qual o que precisa mais e o que precisa menos. Então, você vai criando seus parâmetros para você criar ali uma classificação, se você tiver essa necessidade no seu trabalho. Por exemplo, são 5 bolsas de estudo. Então, os 5 mais necessitados é que você vai ter que tirar dessa sua avaliação socioeconômica. Então, adote critérios para que você possa também criar esse sistema de classificação, tá bom? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Qualquer dado para que a gente possa ampliar aqui o nosso diálogo, é só acessar ali por meio da plataforma, me chamar ali naqueles espaços que a gente tem pelo meio do WhatsApp, por e-mail, e a gente vai dialogando. Vou atualizar a ficha lá no e-book, você pode estar aí, né, fazendo novo download para você já ter essa ficha atualizada. Obrigada, quem esteve aqui ao vivo, e para quem está assistindo também em momento posterior, um super abraço.